Boa noite a todos. Eu tive um probleminha aqui, eu já peço desculpas, mas eu acho que agora resolveu. Aí, Voltamos. voltamos. Acho que agora vai Tá, dar certo. tá ouvindo melhor? Estou ouvindo melhor. Você Ah, também eu está pus me o. ouvindo melhor, não tá? Tô ouvindo bem, eu pus um microfone aqui para ver se facilita a comunicação para gente. Ai, maravilha. Eu estava ansiosa por esse momento. Bacana. E tudo bem contigo? Tudo bem. Graças a Deus, vamos aí nos reinventando nesse período, né? Não É é? engraçado que a gente em casa fazendo esses trabalhos online, parece que a gente está trabalhando mais do que a gente trabalhava quando estava no local de trabalho. A gente fica o Eu tempo inteiro conectado, toda hora respondendo as coisas, fazendo reunião. Eu acho que parece que aumentou. Não estou gostando dessa brincadeira, não. Ai, meu Deus. Mas a gente teve que se reinventar, né, e começar a fazer tudo o que a gente fazia normalmente pessoalmente, e começar a fazer tudo virtualmente. E acaba que isso não tem hora, qualquer hora é hora, né? De manhã, de tarde, de noite, nós estamos conectados e respondendo e fazendo, né? Acho que nós estamos trabalhando mais do que o normal até. Ai, eu tenho certeza. Tinha que criar É, marcar ponto doméstico. é, começar às 8 e parar às 18. Depois de 18, não respondo mais e-mail, não respondo mais live, não faço mais nada. Isso. Modo avião. É, exato. Bom, então vamos começar? Vamos lá. Vamos lá. Bom, eu mudei algumas perguntas, mas pensando na proposta que é o seu caminho, né? Então, são as mesmas perguntas, mas muda conforme a área de atuação. Então, a primeira pergunta é: o que é o caminho da justiça para você? Caminho da justiça é um conceito complicado, porque aquele Não, conceito mas que a gente aprende, aquele conceito que a gente aprende nos bancos da academia, de repente, depois de 30 anos de formado, eu vou fazer 30 anos de formado esse ano em Direito, 22 anos de magistratura, 7 anos de advocacia, 15 anos de magistério na área jurídica, você começa a rever e repensar esse conceito de justiça, né? Não é mais aquele conceito que a gente aprende nos bancos da academia. Então, hoje eu vejo, inclusive pelos meu conteúdo espiritualista e religioso, né? Estudando espiritismo, a gente vê lá que justiça é o respeito aos direitos de cada um. A gente começa a ter um pensamento um pouco mais diferente do que simplesmente aqueles ideais de justiça que foram plantados para a gente, de que o judiciário, o responsável pela justiça, né? Pelo o julgador, ele tem aquela obrigação de fazer essa justiça, porque agora o conceito de justiça para nós ele é muito mais amplo. Eu não consigo perceber, às vezes, o fazer a justiça simplesmente dando uma sentença. Às vezes, a sentença é muito mais injusta do que a justiça que a gente gostaria que ela resolvesse, né? Porque ela não atende realmente ao respeito, esse respeito aos direitos de cada um. Às vezes, nem sempre o que é direito, que a gente diz na sentença, é o justo. Aliás, as pessoas, às vezes, né, nos buscam o judiciário, e viram para a gente e falam assim, eu quero justiça. Aí eu tenho que quebrar aquele padrão de ideal dela e falar assim, olha, sinto muito, eu não faço justiça, quem faz justiça é Deus. Eu estou aqui para simplesmente dizer o direito, e às vezes o direito nem sempre é justo. Então a gente vai mudando esse conceito, e para mim hoje é buscar aquilo que seria mais adequado para efetivamente, né, dentro do trabalho do judiciário, dentro do trabalho da justiça, buscar aquilo que efetivamente atenda aos interesses de todos os envolvidos naquele conflito que chega para a gente poder analisar. Né? Se a gente conseguir fazer esses interesses serem casados, eu acho que aí a gente consegue fazer um pouco de justiça. Mas não é simplesmente dar uma sentença com a letra fria da lei e esperar que aquele conflito se resolva e que a paz se aconteça, que a pacificação às vezes nem sempre acontece com uma sentença, e a gente, de alguma forma, vai buscar isso de alguma outra maneira, né? Sabendo das nossas limitações, da limitação do judiciário e a limitação também do julgador, né? Nesse papel todo, nesse contexto todo. É muito difícil né, Não, falar sobre isso, é um bom caminho, né? não Atender é? esses de todos. É, E, é.
Não, você falou tudo. Não vou resumir. E nesse caminho, Cleiton, o que que é essencial para você? Essencial no caminho da justiça é olhar para as pessoas e ver as dificuldades e as dores de cada um dessas pessoas que buscam, né? A gente não, porque falar de imparcialidade também é uma coisa extremamente complexa, né? Quando você tem valores, você traz consigo as questões culturais que você aprendeu e trouxe da família, do aquilo que você aprendeu ao longo da sua vida, às vezes uma narrativa, né, uma leitura de uma narrativa, ou ouvir uma das narrativas de um dos lados, já coloca a gente numa posição assim de julgamento imediato, né? Oh, essa pessoa é assim, a outra pessoa que é ruim, e aí a gente vai percebendo como é que isso muda. Então, o que é importante, talvez, para a gente poder chegar nesse trabalho de se fazer isso de uma maneira mais correta? É olhar que cada parte tem a sua verdade e que, no final das contas, você talvez não consiga chegar sem auxílio delas próprias nesse resultado. Então, é preciso, eu acho que para eu atender a esse ideal de justiça que eu tenho para mim hoje, eu preciso olhar os dois lados, todos os lados, com o mesmo respeito. É preciso que eu consiga ver em cada um dos lados as mesmas dores e as mesmas dificuldades, e não apenas o que ela tem ou deixou de ter e tudo aquilo que as pessoas se apresentam, né, numa fala que às vezes nem sempre é a fala verdadeira, porque a gente sabe que o que chega de conflito para nós resolvermos, para nós que somos operadores do direito, o que chega para a gente resolver, na maioria das vezes, são apenas a pontinha do iceberg, a gente sabe disso, né? O que está por trás, efetivamente, né? O que está por trás, efetivamente, que trouxe essas pessoas até nós, advogados, juízes, mediadores, conciliadores, o que traz essas pessoas, às vezes, não é exatamente o que está sendo apresentado na sua fala, mas aquilo que está subjacente, que só com um cuidado muito especial a gente consegue, às vezes, extrair dessas pessoas. Né? Então, é preciso olhar essas pessoas com respeito, né? Olhar com o mesmo carinho, com o mesmo respeito para todas essas pessoas, porque a gente sabe que por trás de todo mundo ali tem um drama, tem uma dificuldade, tem um problema, tem uma dor, tem alguma coisa que a gente talvez não possa avaliar. Eu posso acrescentar a pergunta? Pode, claro. Como você se Pode sente sim. com essa nova perspectiva? Você diz no momento atual que nós estamos? Isso é, quando você fala assim, que hoje atualmente o seu conceito de justiça é atender o interesse das partes, né? Elas chegam, né, a gente com um conflito que é só a ponta do iceberg, e agora você tentando entender e entregar essa justiça delas mesmas. Como você se sente? Isso muda, às vezes exige a gente mudar o modo de fazer, né? É lógico que a gente não sai do direito tradicional, das técnicas processuais que a gente aprendeu na faculdade, que precisa aplicar no nosso dia a dia, mas isso não impede que a gente possa olhar essas coisas com uma certa, com um cuidado diferente, não é? É preciso manter, logicamente, o trabalho dentro das técnicas, né, do jeito que a gente aprendeu, que a gente desenvolveu, mas a gente pode fazer um pouquinho diferente. Então, acho que nesse momento, o que é importante para mim? Eu aprender um novo modo de fazer e ver que isso pode ser feito de uma maneira mais efetiva, né? Que as pessoas possam realmente sair satisfeitas com aquilo que a gente apresentou para elas. Então, a gente vai ter que vamos dizer, criar em cima dessa técnica tradicional, criar um novo modo de fazer. Uma maneira de atuar que atenda efetivamente aos interesses de todos aqueles que nos procuram. Que bom, obrigada. É, trabalhar como juiz, aí eu vou emendando nessa pergunta. Trabalhar como juiz, com o olhar da constelação familiar, é para você? Mudança de postura.
porque a gente sai daquela postura do juiz tradicional, né, que fica ali o tempo inteiro atrás da sua mesa, da sua cadeira, naquela toga preta que todo mundo imagina. Alguns acreditam até que vão entrar na sala e encontrar aquele sujeito com a peruca branca, né, como vê nos filmes, né, a toga preta, aquela coisa toda. É mudança de postura. Eu acho que isso faz muita diferença na maneira como você atua, na maneira como você mostra, né, para as pessoas que, apesar de estar ocupando um cargo, né, um cargo de certa relevância dentro do sistema jurídico, dentro do sistema de justiça, de uma maneira geral, você não está ali completamente inerte ou completamente ignorando, né, cada uma das dificuldades, dos problemas das pessoas que chegam para nos procurar. Então, criar um novo modo de trabalhar que faça com que a gente também entregue, né, aquilo que o Estado espera da gente, mas entregue de uma maneira mais leve, né, de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais tranquila. A gente não está aqui simplesmente para vomitar sentenças, né, não está aqui simplesmente para entregar a letra fria da lei, não. Eu acho que nós todos precisamos começar a pensar em atuar de uma maneira mais humana, né? Humanizar um pouco mais esse nosso trabalho, né? A gente pode sair um pouco da letra fria da lei e começar a humanizar um pouco mais esse nosso trabalho. Que bom, muito obrigada. O seu maior aprendizado tem sido? 22 anos de magistratura, 30 anos de formado, né, já disse. Eu costumo até falar com os meus alunos, né, gente? Vocês não enxergam o direito agora, no início do curso de direito, na maneira como eu, depois de 30 anos, enxergo o direito. A gente vai amadurecendo o modo de enxergar, de ver e de trabalhar o direito, né? Então, nós vamos aprendendo todos os dias. A gente aprende todos os dias. A gente apanha um pouquinho, né? Leva uma lambada em alguma coisa, algum ato que a gente não fez adequadamente, que isso te dá uma resposta imediata, às vezes uma resposta até que te incomoda. E a gente vai vendo, não, eu deveria ter atuado de maneira diferente, ou eu deveria ter feito de maneira diferente. Então, o que eu vejo é a necessidade de aprender todos os dias, de aprender e de fazer, né, cada dia melhor, buscar fazer com que isso seja cada dia melhor, né, para que nós possamos dar uma resposta adequada para as pessoas que nos procuram. Acho que é isso. Uhum. Ótimo. Um livro e um filme? Livro e filme. Eu não sou muito apegado demais é o livro da minha vida, é o filme da minha vida, não, mas vai das circunstâncias do momento, né, em que eu estou trabalhando, né? Então, por exemplo, houve uma época que eu era devorador de livros espíritas, né? Eu lia muitos livros espíritas pela necessidade de conhecimento, de acontecer. E se eu tivesse de indicar, por exemplo, um livro espírita para as pessoas que talvez tenham visto o filme, eu indicaria ler o livro Nosso Lar, né? Porque lá dá uma noção muito mais ampla e muito mais precisa do que realmente pode ser a vida, né, no plano espiritual. Eu sou, né, eu sou espírita, eu gosto de falar sobre o assunto sempre que eu posso, eu tenho essa possibilidade, né? Então a gente eu indicaria esse livro para que as pessoas possam ter uma noção exatamente, né, do que é a nossa vida num plano físico e num plano espiritual, né? Mas, atualmente, eu tenho me envolvido muito com as questões da constelação. Então, a constelação hoje tem sido meus livros de cabeceira. Então, eu não posso deixar de indicar o livro Ordens da Ajuda para todos aqueles que trabalham em profissões de ajuda, né? Os profissionais do direito e todos os profissionais que trabalham em profissão de ajuda. Ordens da Ajuda é um livro extremamente que ilustra muito bem o nosso papel. O que nós podemos fazer? Como é que nós podemos atuar, né, no nosso dia a dia, na nossa profissão? Isso acho que é muito importante para que as pessoas possam compreender melhor, né? Tá com o livro na mão, esse aí, Ordens da Ajuda, né? Só que ele vai ficar de cabeça, vai ficar invertido por causa da câmera, né? Não tem jeito.
Importante. E filmes também, na atualidade, eu nem tenho, assim, eu não sei, pessoal, outro dia estava vendo uma brincadeira, eu falei, não sei como é que esse povo está tendo tempo de ver tanta série no Netflix, eu não estou tendo tempo, estou trabalhando mais do que tudo. Eu Mas teve um confesso, filme, né? É, eu confesso que eu adoro assistir filme. E é é, o que eu tô, assim, com menos tempo para assistir filme. parece que nós tivemos menos tempo agora. Mas teve um É, filme do Netflix que me marcou bastante e eu não tirei ele da minha lista. Eu tinha incluído na lista e não tirei ele da minha lista. O filme chama Corajosos. A história é muito envolvente, é muito interessante e é um filme que realmente me marcou. Né? Tem no Netflix, eu acho que quem está procurando alguma coisa para ver aí, busca esse filme, Netflix, você vai gostar. Chama Corajosos, o filme. ótimo. Boa dica. Eu não assisti, vou assistir. Depois vou comentar ele aqui também. Eu acho interessante, porque você que está sempre dando dicas de filme, de livros e filmes, né? Eu acho que você precisa de ver esse filme aí e colocar nas suas indicações aí para o povo ler também. Pode deixar. Uma história. Uma história. Que história que eu posso contar para vocês aqui? Não sei. Eu costumo relatar muito para os meus alunos, as pessoas que estão me acompanhando nessa dinâmica de constelação, mediação, de solução adequada de conflitos. E aí eu sempre relato isso que aconteceu numa sala de audiência. Era uma ação em que a filha pedia danos morais contra o pai que teria abandonado afetivamente. Os pais dela se separaram, ela ficou morando com a mãe, o pai, né, foi para viver a vida em outro local, casou novamente, teve mais duas filhas. E ela agora, já formada, com 20 e poucos anos, 21, 22 anos, tinha pedido numa ação uma indenização por danos morais, porque não teve a presença afetiva do pai nesse momento. E aí, no momento da audiência, em que eu fui ouvir o pai, essa fala dele me marcou muito, e eu sempre conto essa história e me emociono sempre que eu ouço isso. Sempre que eu lembro disso, né? Eu não lembro o que eu perguntei para ele, e aí ele responde para mim da seguinte maneira: olha, o que ela está me pedindo, eu também não sei o que é. Eu sou um cara simples, moro no norte de Minas, e é uma situação que eu também não tive. É uma coisa que eu também não aprendi. Então, eu não sei o que ela está querendo. O que ela está me pedindo, eu também não sei o que é. Vê se isso não toca qualquer jogador, qualquer pessoa de pensar, né? Gente, nós estamos falando de abandono afetivo, nós estamos cobrando de alguém valor monetário por algo que ele não sabe o que é. Isso me marcou bastante, eu achei muito bacana e fez até mudar o meu pensamento em relação a essa discussão, né? Se é cabível ou não é cabível, abandonou afetivamente, a gente não sabe, abandonou afetivamente, a gente não sabe as histórias e os destinos de cada uma dessas pessoas. Às vezes a gente cobra alguma coisa dos pais, cobra alguma coisa dos filhos, mas a gente não sabe a história de cada um deles, né? Como eles chegaram até naquele momento e o que se passou. Os destinos são muito pesados, às vezes, a gente não tem possibilidade de imaginar o que se passou por trás disso, né? Isso me marcou bastante, essa história. Eu gosto dela também. Foi ótimo, é uma Não sei se oportunidade você já tinha única ouvido, acho que você já tinha nos ouvido. assistir. Já tinha ouvido ela, não já? Você já tinha ouvido essa Eu história, tinha já? ouvido, mas ela é impactante mesmo. Eu tinha, mas nossos queridos ouvintes, ela é impactante. Mostra a mudança de postura, né? Que é o ouvir mesmo, né? Sim. Tem um ver com olhos de ver e ouvir com ouvidos de ouvir. É algo mais ou menos assim. Isso. Né? Obrigada. Eu agradeço. Peraí, não acabou. Você tem uma oração ou mantra pessoal? Não, mantra, não, eu não sou muito ligado a ritualismos, né? Eu acho que, Uhum. não sei, a impressão que eu tenho, às vezes, que um mantra é alguma coisa que você fica muito no ritual repetitivo, né? Um negócio meio mecânico, obrigado a cumprir aquilo de uma forma bem, bem, bem precisa. E eu sou muito avesso a ritualismos, não é? Não tem nenhum mantra, não. A oração do meu dia a dia sempre que eu preciso de concentrar, né? Se eu não conseguir fazer uma oração espontânea, o Pai Nosso é o que sai primeiramente, né?
Então, assim, não tem nada que me prenda especificamente e dizer, o meu mantra, eu faço isso todos os dias, não. Eu acho que o orar, né, entrar em contato com o Criador do Universo, com Deus, seja lá o nome que qualquer pessoa possa dar, né, em relação a isso, é um ato muito pessoal, né, muito específico. Então, assim, nada que possa nos prender, né, num ritual que a gente talvez faça isso tão mecanicamente que não seja capaz de sair algo do coração profundo que possa fazer essa ligação que a gente precisa de ter com o Criador, né? Obrigada. É isso. Que não é engraçado, né? A Dulce ontem, quando fiz essa mesma pergunta, ela disse o Pai Nosso. Eu vi, eu estava assistindo. É a oração. Eu assisti depois. É. É isso, era um bate-papo rápido. Deixa eu ver se tem. Você responderia alguma pergunta? Sim, claro. Né? Sim, claro. Tô vendo aí alguns. Tô vendo as pessoas que entraram aí, alguns grandes amigos, né? Né, de Pedro Leopoldo, a turma de Pedro Leopoldo tá aí, todo mundo assistindo, Que bom. ex-aluno, ex-alunos, alunos. Percebi algumas pessoas passando por aqui, né? Isso, muito legal, muito bacana, sabe? É bom. A Maria Caetano, ela pergunta assim: eu ouvi dizer que o senhor é hoje um juiz de ponta no Tribunal de Minas. Como essa fala te alcança? Primeiro, o que é juiz de ponta? Essa é uma pergunta que eu faço. O que é um juiz de ponta, né? Eu sei que para algumas pessoas o trabalho faz alguma diferença. O nosso trabalho pode fazer diferença, mas aqui o que me interessa é fazer diferença para aquela pessoa que eu estou atuando naquele momento. Não me interessa se vou ser famoso, o melhor juiz de Belo Horizonte, se eu vou chegar ao tribunal, se eu não vou chegar ao tribunal. Eu não tenho medido essas coisas, né? Eu acho que o que a gente tem que pensar é que para aquela pessoa que eu estou atuando, naquela sessão, naquele processo, para aquela pessoa pode ser o processo da vida dela. Para mim é só mais um, né? Dentre os tantos que eu tenho que analisar, que eu tenho que atuar. Mas para aquela pessoa aquilo vai fazer muita diferença. Então, eu não posso considerar essa comparação, essa fala, né? Esse lugar que às vezes tentam nos colocar, né? Colocar as coisas dessa forma, porque não é um lugar que eu gostaria de estar, né? De ser considerado o bambambam, o melhor, não. Eu quero poder, né, atuar de uma maneira adequada e fazer diferença para aqueles que eu possa fazer diferença. Que seja um processo, dois processos. Eu costumo brincar, inclusive, que você chega numa cidade, né? A cidade, 50% da cidade te ama, 50% da cidade te odeia. Os 50% que ama é quem ganhou a causa, e os 50% que odeia é o que perdeu a causa, né? Você sempre vai ter essa insatisfação. Para muitas pessoas, eles vão achar que você não foi bom o suficiente, né? E nada que eu fizer vai mudar a postura delas, porque elas construíram isso de alguma forma, e para algumas pessoas vai achar que eu fui excelente e talvez eu não tenha feito absolutamente nada, a não ser ouvi-las. Né? Eu já tive grandes oportunidades de ver pessoas que precisam simplesmente de serem ouvidas. Elas olham, você é o juiz, então eu queria te falar. E eles querem falar. Não interessa qual vai ser a resposta. Eu posso dar uma resposta, não. Mas ele sai dali pelo menos satisfeito por ter sido ouvido. Isso faz a diferença, né? Ele sai satisfeito por ter sido ouvido. Então eu não quero ter esse título, não é a minha pretensão buscar título, de ser, eu não sei. Eu quero ter a oportunidade de fazer um trabalho que possa, né, marcar a minha carreira e marcar a vida das pessoas de alguma maneira. Eu acho que isso que faz um pouco de diferença, né? Fazer o que nos compete. Eu acho que o mais importante é a gente fazer aquilo que nos compete, cumprir as nossas obrigações, mas cumprir de maneira adequada, né? Não é simplesmente fazer as coisas mecanicamente, não, mas fazer de maneira adequada. Isso a gente vem se policiando para poder conseguir fazer de alguma maneira cada dia melhor, né? Não sei se atende a todo mundo, claro, mas enfim, né? São as dificuldades que a gente sempre vai encontrar no exercício de qualquer profissão, de qualquer carreira, né? Não quero ter a pretensão de agradar todo mundo mesmo, não. Ainda bem, né? Senão ia causar muita frustração mesmo. Pelo menos 50%.
Não, e é um peso nas costas da gente também, né? Ser bom sempre, né? É, com certeza. É. O Michel pergunta, Michel, eu acho que é assim que pronuncia seu nome. Na justiça existe emoção versus razão? Ah, existe porque, principalmente na área que eu trabalho, né, que é vara de família, a gente trabalha muito com as emoções das pessoas, às vezes mais com a emoção do que com a razão, mas às vezes a gente precisa de separar um pouco dessas situações, porque eu não posso me deixar levar simplesmente pela emoção, e às vezes a razão precisa de falar um pouco mais alto. A gente precisa de equilibrar as duas coisas, é claro, né? Mas eu não posso. Tem muitas histórias que comovem. A Maria Aparecida está aqui falando, eu sou o juiz de ponta, sobretudo pela simplicidade e reconhecimento da humanidade em si mesmo. Obrigado. Maria Aparecida, nós te amamos e nós sabemos o tanto que você nos ama também. Muito obrigado pela sua participação sempre conosco, né? Ela está sempre nos acompanhando, né, Andréia? Verdade. A Maria Aparecida é uma fiel acompanhadora nossa, mas eu acho que muito mais por bondade dela, porque também é uma pessoa que tem uma humanidade muito grande, a gente sabe disso, né? Uhum. Mas nessa fala da emoção, da razão, às vezes a Daniela também está aqui falando, compartilhando da mesma opinião. Obrigado, Daniela, você também é suspeita para falar, viu? Obrigado pela consideração. Emoção e razão é um negócio que a gente sempre vai ter que lidar, né? A gente não pode dizer que as histórias que a gente ouve numa sala de audiência, das histórias que chegam para nós julgarmos, elas nos tocam. Claro que nos tocam, né? Mas, em certa medida, a gente tem que precisar, em algumas situações, a gente precisa de agir pela razão. A gente não pode simplesmente agir pela emoção, né? Até mesmo porque existe a técnica tradicional. A gente, às vezes, na maioria das vezes, a gente não pode abandonar a técnica tradicional. Uma das coisas que eu tenho falado para as pessoas, né, na oportunidade que a gente tem, é assim, olha, eu prefiro que dá a vocês a oportunidade de vocês construírem algo que seja efetivo para vocês mesmos, participando disso. É o que a gente faz na mediação, é o que a gente faz com a conciliação, é o que a gente tem usado a ferramenta da constelação para poder abrir essa possibilidade, essa visão das pessoas, né? Então, eu falo assim, olha, melhor você ver o que fica melhor para vocês aí, né? Vocês estudando, né? Porque depois, se você devolver para a terceira pessoa que vai julgar, que vai resolver o seu problema, pode ser que essa decisão não atenda nenhum dos dois interesses. E porque a decisão é uma decisão técnica, eu não tenho como ficar sentindo, né? Colocando numa sentença, colocando numa decisão um sentimento que me tocou, que eu vi, simplesmente sem ir abandonar a técnica. Eu não posso fazer isso, não tem a menor possibilidade. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo atualmente, né? De chamar a atenção para as pessoas. Olha, por que você vai terceirizar a decisão da sua vida para uma terceira pessoa que você não conhece? Não é melhor você tentar resolver isso de alguma forma? Não é melhor você buscar uma saída? Eu tenho as ferramentas para isso aqui, eu posso te ajudar nisso aqui. Utilizando essas ferramentas, pode ser que você consiga vocês acharem a saída. Eu vou ajudá-los a achar a saída. Agora, se vocês não quiserem, ou se vocês não acharem a saída, vocês estão devolvendo por uma decisão que vocês não sabem o que vai vir. Aí a decisão é racional. Não tem como eu utilizar sentimento exclusivamente, porque a decisão é racional, porque a gente tem limites. A lei impõe limites, né? Então, antes de a gente chegar nesse momento de dar uma decisão fria, seca, dentro dos limites da lei, é preferível que a gente consiga, de alguma forma, trabalhar isso. É o que eu tenho tentado fazer, né, de alguma maneira. Para a gente conseguir isso, tirar isso, levar essas pessoas para esse lugar, né? Para elas tirarem essa importância que eles nos dão, né? Chegar lá no tribunal e falar assim, eu vou fazer o que o juiz mandar. Né? Aí eu faço o que o juiz decidir. Assim, mas você não sabe o que o juiz vai decidir. De repente pode ser pior para a sua vida, né? Não, pode ser melhor você decidir do que deixar o juiz decidir, né? Então a gente tirar essa coisa de importância que querem nos dar, que não é efetivamente isso, não. É claro que se não conseguirem, nós estamos aí para isso. Nós não podemos abandonar a técnica tradicional. Mas se a gente puder ajudá-los a fazer isso antes, melhor, não é? Ótimo, adorei. A Silvia está falando, eu também sou suspeita. A Silvia, nossa querida lá de Brasília?
É, Silvia é ótima, né? Um carinho muito grande. sim. A Dani também, né, que também nos acompanha sempre, Isso, ótimo. também. Um recado final? Uai, vamos nos reinventando, né? É Aham. preciso que nós, profissionais do direito, olhemos as pessoas com um pouco mais de humanidade, né? Ontem eu fiz uma palestra com um promotor de justiça, que também é da área da constelação, e ele falou muito sobre isso. Hum, Foi muito interessante ele falar que a gente precisa, nós, profissionais de direito, olhar as questões com um pouco mais de humanidade também. De um ponto de vista mais sistêmico, mais amplo, né? Olhar todas as questões com um olhar mais sistêmico e com um olhar de mais humanidade. Eu acho que o direito precisa e caminha para isso, de alguma forma. Eu acho que o direito tem que fazer esse caminhar, de levar isso para as pessoas, para a sociedade de uma maneira para que a gente não fique com esse estigma, né, de que a justiça não funciona, de que o judiciário é enrolado, de que o judiciário é assim, etc. Isso é responsabilidade nossa, dos atores. Eu não estou falando só dos juízes, não. Estou falando dos atores que participam do sistema de justiça. E nesses atores estão os advogados, os promotores, os defensores públicos, né? São todas as pessoas que estão envolvidas nos sistemas de justiça, porque o sistema de justiça não é só o judiciário. Nós temos todas as instituições envolvidas nisso. E a pacificação social não é uma responsabilidade do judiciário. A pacificação social é uma responsabilidade muito mais ampla, que envolve todas as carreiras jurídicas e todas as pessoas que trabalham nesses sistemas, né? Então, meu recado é isso: vamos humanizar, né? Vamos buscar humanizar um pouco mais o nosso trabalho, porque as pessoas estão precisando disso. Reinventando. Ótimo, adorei. Muito obrigada, Exatamente. Feito. Obrigado, E Andréia. Foi muito obrigada legal pelo essa. convite. A E gente obrigado volta pela em breve. parceria, né? Continuamos a nossa parceria aí, né? Continuamos. Daqui a pouquinho vai ter novidades aí, não é? Isso aí, vamos fazer. Muito Tá, obrigado, joia? viu? Obrigadão, viu? Beijo Beijo, grande. beijo grande para quem nos acompanhou até agora. Abraço. Claro. Então, Tchau, tchau. tchau.